alunos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula, iremos conhecer um pouco da física térmica e sua importância para o nosso cotidiano. Espero que aproveitem ao máximo as nossas aulas. Chegou a hora de estudar. Bom estudo! Bem, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a física térmica, ou seja, a energia térmica das partículas e sua influência para os processos biológicos. Então vamos lá. O que nós iremos olhar nessa nossa aula? Nós vamos falar sobre propriedades térmicas da matéria, calor e transmissão de calor, primeira e segunda leis da termodinâmica. Então vamos lá. Bem, nessa disciplina e nesse conteúdo, nós iremos ver temperatura e equilíbrio, termômetro, lei zero da termodinâmica, quantidade de calor, dilatação térmica, primeira e segunda lei da termodinâmica. Dúvidas irão surgir, iremos saná-las e novamente peço a vocês, sempre que surgir dúvidas, certo? Podem mandar, que eu tentarei o máximo possível sanar essas dúvidas. Então vamos lá, turma. Vamos começar falando sobre temperatura em física térmica. Bem, o ser humano ele não consegue dizer exatamente quanto mede a temperatura de determinado objeto. Então, se eu perguntar para vocês, determinada criança ela está com febre. Você sabe, entende que ela está um pouquinho quente, mas como é que você vai saber qual é a temperatura que a criança está? É uma temperatura que já é necessário dar um medicamento para baixar essa temperatura, ou se é uma temperatura que já está um pouco mais alta, que somente o medicamento não resolve. Você também tem que dar um banho na criança. Então, turma, o ser humano ele não consegue identificar claramente e medir quanto vale essa temperatura. Então, o que é o conceito de temperatura? Para responder, você vai necessariamente precisar do conceito de contato térmico e equilíbrio térmico para poder identificar o conceito de temperatura. Então vamos lá, falar sobre esses conceitos e já sanar algumas dúvidas iniciais sobre a física térmica. Então, contato térmico e equilíbrio térmico. Então vamos imaginar o caso abaixo. Que caso, professor? Esse bem aqui da figura. Nós temos um corpo A e um corpo B separados, porém vocês podem observar que o corpo A ele está em contato com o corpo C e o corpo B está em contato com o corpo C. Ou seja, A e C estão em contato térmico, B e C estão em contato térmico. Porém, A e B não estão em contato térmico. Logo, a nossa primeira pergunta a ser respondida é: contato térmico, como o próprio nome diz, você precisa que tenha contato entre os dois corpos. Bem, pessoal, se A tem a mesma temperatura de C e B tem a mesma temperatura de C, então A e B possuem a mesma temperatura, logo estão em equilíbrio térmico. Ou seja, essa é a denominada lei zero da termodinâmica, conhecida como temperatura. Se os corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico. Então, pessoal, falar que dois corpos estão em equilíbrio térmico é a mesma coisa que relatar que eles possuem a mesma temperatura. Tá? Ou seja, eles possuem, se nós tivermos um equipamento para medição de temperatura, eles irão possuir o mesmo valor de temperatura. Então, quando dois corpos atingem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Por exemplo, se você tem um bebê ou a criança que está com febre, você coloca o termômetro abaixo do braço dessa criança, você vai verificar que depois de um determinado tempo, esse termômetro ele vai apitar. Quando o termômetro apitar, ele vai indicar o quê? Que o bebê e o termômetro estão em equilíbrio térmico. E você pode pegar o termômetro e medir, já que o termômetro te dá com exatidão a temperatura da criança. Bem, então temperatura, ela nada mais é do que a quantidade que informa
quanto o corpo está quente ou frio em relação a algum padrão. E calor é a energia térmica transferida de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O calor, turma, ele nunca vai se transferir de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, sempre de maior para o de menor temperatura. Isso porque, se ocorresse, ele iria contra a segunda lei da termodinâmica. Ok? Então, vistos esses conceitos, nós podemos falar sobre o termômetro. Então, pessoal, o termômetro, ele nada mais é do que um termoscópio. Tá? Mas o que é um termoscópio? Então, preste atenção aí nessa pequena exemplificação. Quando alguma propriedade física de um corpo se modifica com a alteração da temperatura, temos um termoscópio. Então, por exemplo, se o corpo se dilata devido à temperatura, se o corpo sofre alguma alteração de propriedade com relação à temperatura, a gente dá o nome desse equipamento de termoscópio. E quando nós calibramos o termoscópio, nós temos o que é denominado de termômetro. Então, o termômetro nada mais do que é um termoscópio que se modifica alguma propriedade com relação à temperatura e que é calibrado, com o qual é possível aferir quantitativamente a temperatura para uma determinada escala. Basicamente, nós temos três escalas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, sendo que a escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Então, pessoal, aquele termômetro que você coloca abaixo do braço da criança para medir a temperatura nada mais é do que um termoscópio que identifica justamente uma determinada propriedade e que é calibrado para identificar a temperatura do corpo humano. Tá certo? Bem, aqui nós temos a escala Kelvin, escala Fahrenheit e escala Celsius. A escala Kelvin ele tem um valor para o zero absoluto, que é a menor temperatura existente de 0 Kelvin, e vai até 273,16 Kelvin, que é o ponto crítico da água. Para a escala Celsius, vai de menos 273,15 graus Celsius até 0,01 graus Celsius. E para a escala Fahrenheit, vai de menos 459,67 Fahrenheit até 32,02 Fahrenheit. E aqui abaixo você pode observar a relação que existe entre essas escalas. Então, TC é a temperatura em graus Celsius, TF é a temperatura em Fahrenheit e TK é a temperatura em Kelvin. Então, para você transformar uma temperatura de Kelvin para Fahrenheit ou Celsius, basta igualar essas relações que vocês encontram tranquilamente os valores dessas temperaturas em cada uma das escalas. Okay? Bem, pessoal, de posse desses conhecimentos prévios, nós podemos chegar às formas de transferência de calor. Como o calor ele se transfere de um corpo para outro. Basicamente, ele se transfere em três formas: condução, convecção e radiação. Por que eu escolhi essa figura bem aí? Porque é uma figura bem característica e que mostra as três formas de condução de calor. A primeira, a condução. A condução ocorre por contato, ou seja, a chama ela está em contato com a chaleira, ou seja, ela transfere calor para a chaleira. Geralmente, a chaleira ela é feita de algum material metálico, que é um ótimo, excelente condutor de calor. Então, para que ocorra a condução, você precisa do contato entre a fonte de calor, que no caso é a chama, e o material, que no caso é a panela feita de material metálico. Nós temos a convecção. A convecção, para vocês entenderem, eu vou exemplificar bem rapidamente. Tá? Só esse pequeno exemplo aqui, antes de a gente continuar. Nessa figura aqui embaixo, você tem um contato da chama com o metal que é feito a chaleira. Então, conforme ela vai aquecendo, ela vai aumentando a energia térmica das moléculas desse metal, que dá essa sensação de quê? De calor. Já a convecção, como vocês podem ver aí, ó, eu tenho a chama aquecendo essa chaleira. E
Se você colocar, por exemplo, umas folhas de boldo numa água e colocar para ferver, no início a folha de boldo ela fica flutuando em cima da água, mas depois de um tempo você vai ver que ela vai ficar descendo e subindo. Isso porque aqui embaixo onde aquece, a densidade diminui, a densidade da água diminuindo, a água sobe e a água fria que está lá em cima, ela desce. Então ela fica nesse ciclo, subindo e descendo, através de quê? Da variação de densidade. Então é dessa forma que ocorre a condição de calor por convecção. E por fim nós temos a radiação. Se você aproximar a mão da chama, você vai sentir o quê? O calor. Você não precisa ter o contato. Você sente que dali está saindo uma determinada fonte, um determinado calor. E você sente isso pelo processo chamado de radiação. Esse processo de radiação, ele é muito comum. Tá? Então é um exemplo bem característico do Sol. O Sol, ele aquece a nossa pele se você ficar exposto pelo processo de radiação. Então é verdade que essa radiação é tão forte que ela chega a queimar a pele. Você precisa usar o chamado protetor solar. Tá bom? Bem, outro ponto importante da física térmica, os efeitos de clima e biológicos, é esse caso bem aí. Nós temos o efeito estufa. O efeito estufa em ar, a radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece. Depois, alguma parte da radiação solar é refletida pela Terra, pela Terra à atmosfera e volta ao espaço. Com o efeito de estufa, parte da radiação infravermelha, que é o calor, refletida pela superfície da Terra, ela não consegue regressar ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de estufa que envolve o planeta. E o efeito é esse aquecimento da superfície terrestre da atmosfera, que é o que nós estamos sentindo bastante nos últimos anos. E um outro exemplo bem característico dos efeitos biológicos é o chamado câncer de pele. Mas aí temos 3 focos relacionados ao câncer de pele: o carcinoma espinocelular e o melanoma. São 3 tipos de câncer de pele que são produzidos em virtude de quê? Da radiação solar com a nossa pele. Por isso é de extrema importância você utilizar os protetores solares. Então, se você sair de casa, às vezes até mesmo se você estiver dentro de casa, utilize o protetor solar para evitar justamente esse que é um dos tipos de câncer que mais cresce devido ao quê? Devido, em particular, à radiação solar, o efeito estufa que aumenta cada vez mais a temperatura do nosso planeta e, consequentemente, a radiação. Bem, pessoal, nós temos também a chamada quantidade de calor, que é a medida da quantidade de calor de um determinado corpo, ou seja, mede o grau de agitação térmica dessas moléculas. A quantidade de calor ela é dada por mc, que multiplica delta θ. Quantidade de calor Q é igual a massa vezes C, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. E esse calor específico, ele é característico de material para material. Suas unidades é a caloria dividido pela grama vezes o grau Celsius. E também, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre dilatação térmica, que é algo que ocorre muito com os materiais metálicos. Aí você pode verificar 2 trilhos um próximo do outro, sendo que um está completamente torto. Esse fato se deve à dilatação térmica do metal. Não foi deixado espaço para que se dilatasse. Um trilho pressiona o outro, aplicando a força devido à dilatação térmica. Consequentemente, ele vai o quê? Ele vai entortar. Certo? Então, a expansão também da dilatação térmica ela pode ser calculada por ΔL igual a L, que multiplica alfa vezes ΔT. Quem é ΔL? A variação de comprimento, igual a L, que é o comprimento inicial, vezes alfa, o coeficiente de dilatação que depende do material, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Você também pode calcular através da expansão volumétrica, que envolve a variação de volume, igual ao volume vezes o coeficiente de
dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Lembrando que esse coeficiente de dilatação volumétrica equivale a 3 vezes o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Aqui nós temos um exercício resolvido. Um fio de aço de comprimento de 130 cm e diâmetro de 1,1 mm é aquecido a 830 graus Celsius e conectado a 2 suportes. Qual a força que aparece no fio quando ele é resfriado a 20 graus Celsius? Sendo o coeficiente de dilatação de 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. O comprimento inicial é L, 130 cm, transformando para metros, dá 1,3 metros. E eu multiplico o coeficiente de dilatação linear, que é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. E multiplica a variação de temperatura, que é 830 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Fazendo essas continhas, nós vamos encontrar um valor de 1,16 cm de dilatação. Substituído na equação da força baixa, você vai encontrar um valor de força de 1.700 metros. Então, isso aqui é só uma pequena demonstração, um cálculo feito para você identificar como calcular essa variação de comprimento. Aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, uma definição bem concisa, e ela diz que uma aplicação do princípio de conservação da energia pelos sistemas termodinâmicos afirma que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho realizado. Isso é igual à quantidade de calor, é igual a W, que é o trabalho realizado, mais a variação de energia. Então, pessoal, se você aquece esse ar que está dentro desse êmbolo, ele expande e você tem um movimento desse êmbolo para cima. Se você retira calor, esse ar contrai e esse êmbolo desce. Então, a quantidade de calor vai realizar esse trabalho para cima ou para baixo. Isso é devido à variação de energia, dada por essa relação. Então, a variação de energia é diretamente proporcional à temperatura. E suas unidades é dada em joule. E, por fim, nós temos a segunda lei da termodinâmica, que diz que a variação de entropia de um processo reversível em função do calor trocado e da temperatura do sistema é calculado como, no entanto, se o processo fosse isotérmico, isto é, ocorrer a temperatura constante, então a variação de entropia pode ser calculada por variação de entropia é quantidade de calor reversível dividido pela temperatura. Na figura, você verifica o quê? Se você colocar uma pedra de gelo no copo, esse gelo ele vai passar do estado sólido para o líquido. Mas se você botar uma pedra de gelo dentro do copo à temperatura ambiente, o processo inverso não ocorre, passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, segundo a lei da termodinâmica, diz que tudo tem um sentido de ocorrer. Tá? E as unidades da variação de entropia, ela nada mais é do que dada em joules por Kelvin. Qual a importância do estudo da física térmica para as ciências biológicas? Por exemplo, é você medir com exatidão a temperatura do corpo humano, a temperatura de sistemas biológicos. E o outro caso é evitar o quê? O câncer de pele. Se não fosse conhecimento da física em virtude da aplicação da radiação no corpo humano, não seriam desenvolvidos os protetores solares e, consequentemente, nós não teríamos uma forma de nos prevenirmos contra esse mal que é o mal do século. Então, o que seria também da conservação de alimentos e materiais biológicos sem a física térmica? Já imaginaram você não ter uma geladeira em casa, você não poder conservar as bolsas de sangue? Isso seria, nos dias atuais, extremamente maléfico mesmo, porque tudo teria que ser consumido no mesmo momento em que fosse retirado. Então, turma, estamos chegando ao final do nosso segundo encontro. Espero que eu tenha aproveitado ao máximo e até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos e bom estudo!